Olá, amigos, seguidores. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu muito bom dia. Seja todos bem-vindos ao canal. É você que é inscrito, você que está seguindo o canal, fica aqui a nossa gratidão. Meu muito obrigado. E a você que não é inscrito, não é seguidor, eu peço a você, segue o nosso canal, se inscreva no canal, para que você possa receber também um vídeo de uma mensagem, de um estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós iremos dar continuidade ao estudo. Nós iremos estudar o capítulo 9, onde vai falar da conversão de Paulo, o encontro de Saulo, Depois o Senhor Deus muda o nome dele. De Saulo ele passa a se chamar Paulo. Nós vamos estudar, conhecer um pouco da história da conversão de Paulo. E também, de perseguidor, ele passa a ser perseguido. A segunda parte desse versículo. A terceira parte do versículo vai falar também da cura de Enéas e a ressurreição de Tabita, Eles foram curados ali através do poder de Deus, usando Pedro como instrumento ali, os apóstolos como instrumento para curar aquele casal. E antes de nós iniciarmos o estudo, nós vamos orar, falar com Deus. Eu te convido neste momento a você falar com Deus, colocar a sua vida diante do Senhor, para que Ele possa falar conosco através da Bíblia do estudo. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, diante do Senhor está nossas vidas. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, venha nos perdoar pelo poder e a vida que é no sangue de Jesus. Abençoa-nos através do estudo, fala conosco através da Tua palavra. Abençoa cada vida, cada irmão aqui nesse canal, inscrito, seguidor do canal. Essa vida que parou no vídeo, que o Senhor possa estar abençoando. Cura, salva e liberta. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, essa primeira parte do versículo, do capítulo, o versículo vai iniciar dizendo: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquelas que ele considerava seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Então Saulo, ele pede carta para ir até Damasco, para perseguir, para prender os cristãos ali. Ele considerava que o evangelho fosse uma seita. Ele era conhecedor da lei, doutor da lei, A sua escola foi ao pé de Gamaliel, Gamaliel que era doutor da lei, mestre da lei. E Saulo, ele perseguiu os cristãos. Teve um episódio a qual nosso irmão Estevão foi apedrejado, morto, por falar de Deus, E Saulo se encontrava ali presente naquele episódio a qual Estevão foi apedrejado, morto pelos judeus. E aqui Paulo, seguindo com o intuito de perseguir o cristão, ele que se deslocou até Damasco, pediu carta, pediu autoridade para que chegasse lá, prendesse os cristãos. Só que Paulo vai ter uma surpresa, ele vai ter um encontro com o Senhor Deus. Ali no meio do caminho, uma luz veio sobre ele, uma luz forte veio sobre ele, e a palavra de Deus fala, é o versículo que fala que ele caiu do cavalo. Quando ele estava a caminho para Damasco, ele caiu no chão, e ali uma luz tomou conta ali ao redor dele. A palavra de Deus fala aqui que ele ficou cego, não sabendo para onde ia. Ele caiu ali do cavalo. E aí uma voz surgiu: Paulo, Paulo, por que me persegue, E caindo em terra ouviu a voz que lhe dizia:
Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele diz, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitar contra os arguilhões. E ali ele, tremendo, atônimo, disse, Senhor, que queres que faça? E ele disse, e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai a outra cidade, e lá te será dito o que convém de fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Paulo ouviu essa voz do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo ali se levantou da terra e abriu os olhos. Abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, aqueles homens que estavam ali com ele, conduziram até Damasco. E ali ele ficou na casa de Judas, um cidadão por nome de Judas. Ele ficou lá por 3 dias. E aqui a palavra fala, e ele esteve lá 3 dias, sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor, em visão, Ananias, para que ele pudesse ali, ir até esse local onde estava Saulo, para que Ananias pudesse ali impor a mão, orar pelo Saulo, perseguidor, aquele que perseguia e matava os cristãos. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Em uma visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão mais que tornasse a ver. Saulo teve essa visão. Saulo teve a visão que vinha até ele um homem que orava e ele voltava a enxergar. Então ali Saulo teve um encontro real com Deus. Ele ficou 3 dias sem enxergar. E Ananias, temendo, porque a fama de Saulo era grande, era o Saulo de Tarso, que perseguia e matava cristão. E ali Ananias, obedecendo a direção de Deus, mesmo temendo, ele obedeceu, foi até lá, chegando ali ele orou, Ananias orou, pôs a mão sobre a cabeça de Saulo, e Saulo voltou a enxergar. E Ananias entrou na casa e impôs-lhe as mãos e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver. Seja cheio do Espírito Santo. E logo ali que ele foi curado, ele foi batizado, desceu as águas, aceitou, se entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Foi transformado, foi mudado. Da água por vinho, é isso que o Senhor faz conosco. O Senhor nos transforma, o Senhor cura, o Senhor nos liberta da religião, daquilo que não é do Senhor. Ele nos liberta e nos dá uma nova vida. Assim aconteceu com Saulo. E Saulo foi transformado e a partir de agora ele vai se chamar Paulo. Ele vai se tornar um dos maiores propagador do Evangelho de Cristo. E daquele momento ali que ele foi batizado, que ele recebeu a unção do Espírito Santo, então Paulo de perseguido, ele passa a ser de perseguidor, ele passa a ser perseguido agora. Agora ele vai ser perseguido pelos religiosos, pelos doutores da lei, que tenta matá-lo, que tenta pará-lo, só que o Senhor agora estava com ele. Agora ele estava cheio do Espírito Santo, e ali ele continuou a missão missionária, falando do amor do Senhor Jesus Cristo, falando do Evangelho, curando, libertando vidas sendo aceitas, se convertendo ao Senhor Jesus através da vida de Paulo. Deus transformou. E agora Paulo era usado nas mãos de Deus para evangelizar, para salvar vidas. Através de Paulo, o Senhor Deus usando Paulo como instrumento, o evangélico foi se expandindo, foi crescendo. Mais que
Por mais que a igreja, Paulo era perseguido, o evangelho crescia, o evangelho se expandia, porque o poder de Deus estava sobre a vida dos apóstolos, dos discípulos, né, para que eles pudessem evangelizar, para que eles pudessem trazer a mensagem de salvação, para dar continuidade ao ministério, o projeto do Pai, o ministério do Senhor Jesus Cristo. E assim, né, muitas almas foram alcançadas através da vida de Paulo. No início, a igreja, os irmãos ali temeram Paulo, mas Paulo foi apresentado. Paulo foi para Jerusalém encontrar com os apóstolos e ali ele foi apresentado para os irmãos, para a igreja. E ali eles começaram a amar a vida de Paulo. E Paulo ali, cuidadosamente, zeloso com a obra do Senhor. Né? Paulo foi muito importante, foi usado na mão de Deus para expandir o evangelho, né, a todas as nações. E hoje, através da vida de Paulo, nós tiramos de exemplo, né, a fidelidade, a dedicação, né, para com as coisas de Deus, para com o evangelho, para com a obra de Deus. E na terceira parte desse capítulo vai falar, né, da cura de Enéas e a ressurreição de Tabita, né? E aconteceu, né, versículo 32, aconteceu passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, né? Lida, no nome de uma cidade, e Pedro ali, né, evangelizando, cheio do poder de Deus, orando, curando, sendo usado tremendamente pelo poder do Espírito Santo, né, evangelizando, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, a qual era paralítico, e ali Pedro orou. Pedro impôs a mão e Deus curou aquele homem, a qual havia enfermo ali naquela cama há mais de 8 anos, e ali o poder de Deus se manifestou naquele homem através da vida do apóstolo Pedro, né? O discípulo, né? Pedro. E disse Pedro a Enéas: Jesus Cristo te dá saúde, levanta e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram todos que ali habitavam em Lida. Né? Todos pôde contemplar o milagre do Senhor Deus. E jazia ali também, né, Tabita, a qual viera a morrer, ela veio a falecer. Né? E ali eles procuraram a Pedro. Né? E Pedro, entrando ali, orou pelaquela mulher, Tabita. A palavra de Deus fala que ela foi ressuscitada. Né? Levantando Pedro, foi com eles, e quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestindo, né, que Dorcas fizeram quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-os a sair a todos, pôs-se de joelho e orou, e voltando para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentaram viva. E foi-se notório por toda a Jope, muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope com um certo, né, Simão Curtidor. Então aqui nós podemos ver o milagre, o operar de Deus. Aquela jovem foi ressuscitada, né, porque Pedro era cheio do Espírito Santo e Deus operou através de Pedro. Ela havia falecido ali, ele impôs a mão, ele orou e ela foi curada para a honra e glória do nome do Senhor. Ela ressuscitou, ela, né, veio a viver novamente. É isso que Deus faz. Ele usa servos tementes, cheios do Espírito Santo, para curar, para salvar, libertar. Que nós possamos tirar como exemplo esse capítulo, ser cheio do Espírito Santo, buscar comunhão, para que nós possamos usar para abençoar vidas, para levar o Evangelho àqueles que não conhecem. É isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos instrumento na mão dele. Que nós possamos ser instrumento, que nós possamos buscar, que nós possamos orar. Tirar de exemplos, né? Paulo, assim como Pedro, João, a dedicação, né? A comunhão, né? Para que nós possamos também, né,
abençoar pessoas, ser instrumento, né, para abençoar vidas. Amém? Aqui nós encerramos mais estudo nesse capítulo 9, trouxemos aí a conversão de Saulo, que depois se tornou Paulo. Podemos aprender o agir, o poder de Deus sobre a vida de Paulo, a transformação, é isso que Deus faz com o homem, né? Transforma, tira a cegueira espiritual, dá nova visão, né? Visão espiritual, é isso que Deus faz conosco. E ali Pedro sendo usado tremendamente pelo poder do Senhor Jesus Cristo para curar, para salvar e para libertar. Amém? Então aqui nós encerramos esse estudo, agradecemos os irmãos, que Deus possa te abençoar. Fica todos na paz e até o próximo estudo da Palavra de Deus. Deus abençoe a todos.